Ô, pessoal, amigos e amigas, estamos juntos mais uma vez aqui no nosso pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para vocês e falando sobre o tricolor carioca, ganhou aí contra o Al Hilal da Arábia Saudita pelo placar de 2-1 e se classificando para a fase semifinal, vai encarar com o Chelsea nessa semifinal histórica. É um jogo, mais uma pedreira para o futebol brasileiro, né? O time do Fluminense vai encarar contra o Chelsea, que venceu contra o Palmeiras por 2-1 e agora está no caminho tricolor nesta semifinal que vai acontecer aí nesta terça-feira, às 4 horas da tarde. Então temos aí esse jogo decisivo para o futebol brasileiro e também decisivo para o futebol do Fluminense, que está entre os quatro melhores do mundo e tendo aí os gols do Martinelli e também do Hércules fazendo gol, né, homenageando, fazendo os gols decisivos para o Fluminense Futebol Clube e se garantindo aí para a fase semifinal, certo? Nós vamos falar aqui de tudo isso que aconteceu nesse jogo contra a equipe do Al Hilal, que principalmente aí que foi um dos times que, lógico, né, o Al Hilal derrotou contra a equipe do time do Manchester City, né? Surpreendendo a equipe do Manchester City por 4-3, mas perdeu para o Fluminense pelo placar de 2-1 num jogo que o Fluminense teve de uma organização tática, numa equipe que está comprometida, né, dentro do comprometimento, melhor dizendo, dentro do campeonato, que nós vamos estar falando de um resumo para vocês. Mas antes disso, se inscreva no canal do YouTube, compartilha os nossos vídeos e deixando aquele like, seu joinha, que ajuda muito o nosso crescimento do canal, também fortalece o nosso trabalho e também acompanha as redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo o nosso Conversa de Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, 18 horas, no canal do YouTube do Conversa de Torcedor. E também nos acompanha todo sábado às 11 da manhã pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, ao vivo, nosso programa Conversa de Torcedor, pelas ondas da rádio NSC, acompanhando pela DAIO 98.7 FM, também pelo site radioNSC.com, radioNSC.com e também pela Rádio Net, acompanhando de tudo que está acontecendo na Copa do Mundo de Clubes, também acompanhando aí sobre o futebol do Rio, além também da seleção brasileira, é claro, o esporte em geral, com muita opinião e também com a informação para você, meu amigo, minha amiga ouvinte da rádio e também do YouTube do Conversa de Torcedor, é claro, que nós estamos aqui informando e dando nossa opinião para você aí, meu amigo, minha amiga ouvinte e assistente do Conversa de Torcedor, tá bom, pessoal? E o jogo começou com as duas equipes se respeitando muito no estádio Campbell World Stadium, né? Se estudaram, trocaram passes longe, né? Melhor dizendo, das áreas e arriscaram um pouco. E o Fluminense, meus amigos, foi dar o primeiro chute aos 18 minutos da primeira etapa, no lance do Nonato que mandou para fora, e sem tanto espaço no meio de campo, a equipe do Renato Portaluppi é, apostou aí nos cruzamentos. E um desses cruzamentos que achou um gol. Que o cruzamento do Samuel Xavier, o João Cancelo afastou mal e o Martinelli mandou no ângulo para abrir o marcador, né, no ângulo do gol do goleiro Bono, aos 39 minutos. E 6 minutos depois, o Fábio operou um milagre, né? E apareceu no jogo, né? O goleiro do Fluminense para manter a equipe na frente ao defender um cabeceio do zagueiro francês Koulibaly, né? Koulibaly, melhor dizendo, o jogador francês da equipe do time do Al Hilal. E aí, o Al Hilal ainda quase assustou nos acréscimos, né? O árbitro marcou um penal, né? Um penal. E o Al Hilal ainda quase assustou nos acréscimos. O árbitro marcou o pênalti do Samuel Xavier, inclusive, né, em Marcos Leonardo, mas voltou atrás, certo? Na decisão após consultar o VAR e acabou o primeiro tempo com 1-0 para o Fluminense. E com a necessidade de desfazer a vantagem tricolor na partida, a equipe do Simone Inzaghi, a equipe do Al Hilal, começou o segundo tempo no campo de ataque, na pressão, né, em cima do Fluminense, na pressão, né, para tentar empatar a partida. E acabou que surtiu efeito, né, aos 5 minutos do lance do brasileiro Marcos Leonardo, empatando após uma cobrança de escanteio, certo? E o Cano e o Arias tiveram chance de recolocar a equipe carioca na frente, né? E mais o alívio tricolor veio no banco de reservas e mais uma vez
com o Hércules, né? Em que foi o jogador que decidiu o jogo contra a equipe da Internazionale da Itália, pelo placar de 2-0, que fez o gol, e voltou a ser decisivo na partida, né? Voltou a ser decisivo para a equipe tricolor no Mundial, aos 24 minutos da segunda etapa, do segundo tempo de jogo que aconteceu lá em Orlando. É, Ele roubou a bola na intermediária na sequência do lance e recebeu na área para chutar cruzado e garantir a classificação da equipe tricolor para a fase semifinal. E os minutos finais de jogo foram de muita pressão da equipe do Al Hilal, né? Porque de muita pressão da equipe para empatar o jogo, né? Senão, e os minutos finais foram de muita pressão da equipe saudita, né? Por conta, né, tentar empatar o jogo e ir para a prorrogação. Mas o Fábio fez mais uma defesa milagrosa, né, para garantir o Fluminense para a fase semifinal, né? A defesa que segurou como pôde para manter a vantagem. E aí tivemos aí mais uma vez uma tarde de herói para o jogador Hércules que veio da equipe do Fortaleza e que uma força dos grandes heróis, né? Inclusive da mitologia grega, né? O Hércules, né? Herói da mitologia grega, o jogador assumiu o papel de destaque nos jogos do Fluminense, dos jogos eliminatórios, né? E aí conseguiu se destacar muito bem, né? Saindo do banco de reservas para conseguir garantir, né? Para colocar o Fluminense, melhor dizendo, para essa fase semifinal do torneio, para essa fase que o Fluminense vai disputar contra a equipe do Chelsea nesta terça-feira, a partir das 4 horas da tarde. E o segundo gol, né, da vitória contra a equipe da Internazionale nas oitavas de final e garantindo essa vitória contra a equipe do Al Hilal que o tirou, né, que tirou o Manchester City na fase anterior. Então, temos aí Fluminense e Chelsea, o jogo que vai acontecer no jogo daqueles, né? Jogo daqueles. A classificação que rendeu um bom dinheiro para a equipe tricolor, né? São 21 milhões de dólares, cerca de 113,8 milhões de reais em premiação para o Fluminense, que totaliza, né, 329,44 milhões de reais, tá certo? 329,44 milhões de reais, repetindo para você, só nesse torneio aí do Mundial de Clubes da FIFA, tendo uma grana importantíssima, uma grana importante aí para o Clube das Laranjeiras. E que teremos aqui desfalques também, né? Teremos aqui desfalques do Martinelli, do Frentes, que receberam 2 cartões amarelos, e serão desfalques do Renato Portaluppi. Então, tem aí o Thiago Santos e o Hércules, né? Que são substitutos naturais, tendem a ser substitutos naturais aí entre os titulares, respectivamente. Então temos aí esse jogo importantíssimo para o futebol do Brasil e também para o Fluminense. Esse jogo vai ser lá no MetLife Stadium, né? MetLife Stadium, lá em Nova Jersey, né? A partir das 4 horas da tarde, nesta terça-feira, o jogo valendo vaga na grande final, que teremos uma outra semifinal, que teremos aí PSG e Real Madrid. Rapaz, PSG e Real Madrid, Paris Saint-Germain e Real Madrid, de um clássico entre franceses e espanhóis. E do outro lado temos aí Brasil e Inglaterra, então temos aí Fluminense e Chelsea nesta terça-feira às 4 horas da tarde no MetLife Stadium em Nova Jersey. Tá certo, pessoal? Então, meus amigos e minhas amigas, torcendo pelo futebol do Fluminense e também do futebol do Brasil, né? Sendo muito bem representado. Então, meus amigos, vamos ver aí o que vai acontecer aí, né? O Fluminense representando o nosso futebol do Brasil no Mundial de Clubes da FIFA, tá bom, pessoal? E estamos terminando o nosso pós-jogo de hoje. Muito obrigado pela sua companhia, pelo seu carinho. Se inscreva no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos e deixando aquele like, seu joinha, que ajuda muito no nosso crescimento do canal. Também fortalecendo nosso trabalho e também acompanhando pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo nosso Conversa de Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, 18 horas, no canal do YouTube do Conversa de Torcedor e às 11 da manhã, ao vivo pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, também pelo site radioNSC.com.br
pela Radiosnet e ainda acompanhando no nosso canal do YouTube, falando do futebol carioca, falando da seleção brasileira e também do esporte e da Copa do Mundo de Clubes, é claro, com muita opinião e também com debate opinativo, informação para você, meu amigo e minha amiga, ouvinte e assistente do programa Conversa de Torcedor, tá bom, pessoal? Estamos juntos, muito obrigado pela sua companhia, fique com Deus e até o próximo pós-jogo com vocês aqui do Conversa de Torcedor no canal do YouTube. Valeu, galera, fique com Deus e até a próxima.